Bom dia a todos, né? Aqueles que sobreviveram à nossa bela cerimônia de ontem e depois a confraternização. Eu quero inicialmente aqui fazer as considerações iniciais. O nosso tema será mudanças climáticas, eventos críticos e resiliência. De antemão, agradecer o convite para estar moderando essa mesa, dar os parabéns à organização, não só pelo evento, mas a escolha do tema, né? Um tema difícil, né? Para nós, de comitês de bacia, com tantos problemas ainda do século passado, alguns até do século XIX, para resolver, e a gente ter que lidar com a questão climática contemporânea e uma discussão difícil. Por outro lado, fiquei feliz em ter sido chamado para moderar e não para fazer a exposição sobre a solução ou sobre caminhos para esse problema, porque se tem uma coisa que hoje a gente está discutindo nas academias, é como fazer esse enfrentamento, né, dessa difícil situação imprevisível com a qual a gente está convivendo aí em todo o planeta. Já fazem mais de 30 anos, né, que se formou o painel intergovernamental para a mudança climática e a gente no início ouvia os cientistas dando alerta com relação aos riscos do aumento da temperatura do planeta, né, e aquelas previsões de que teríamos chuvas mais intensas em curto espaço de tempo, secas mais prolongadas, e a gente estava absorvendo aquilo e chamando a atenção, ou a gente segura a temperatura do planeta, ou esses fenômenos vão se intensificar. Infelizmente, né, depois de passado esse tempo, 3 décadas, a gente está começando a perceber que essas mudanças chegaram. Desastres têm acontecido por todo o planeta, nós não estamos fora disso no Brasil, vivendo algumas situações bastante críticas. Eu, particularmente, no Rio de Janeiro, vivenciei as chuvas da região serrana em 2011, quase 1.000 mortos. Foi uma catástrofe, talvez um dos maiores desastres aí já registrados no Brasil. E, de fato, naquele momento, a gente foi fazer uma análise, choveram 400 milímetros em menos de 48 horas. E eu lembro que a COP fez um estudo para a gente e deu, para quem é da área de hidrologia, vai entender o que eu vou falar, deu que seria uma chuva de recorrência de 400 anos. O que quer dizer isso? A tendência é que uma coisa, um fenômeno como esse, possa acontecer a cada 400 anos. Falei 2011, vejam vocês que nós estamos em 2022 e Petrópolis voltou a sofrer esse ano com chuvas muito intensas e, de novo, mais uma vez, perda de vidas e uma situação de desastre. Portanto, o que o painel intergovernamental dizia está se confirmando, fenômenos mais frequentes, mais intensos. Em outras situações são as secas, nós vimos aí vários países do mundo vivendo uma situação de seca, mesmo nós aqui com algumas situações bastante preocupantes. E isso afeta sobremaneira a todas as nossas atividades, e nós, dos comitês de bacias, temos que estar alerta e pensar de que forma que nós, que lidamos com a água, vamos trabalhar para, de alguma forma, atenuar esse problema. E aí, introduzindo só o tema aqui, a gente tem opções de prevenção, a gente tem opções de mitigação e a gente tem opções de adaptação. Em termos de prevenção, né, nos falta muito planejamento urbano, identificar nas nossas cidades as áreas que realmente são críticas, seja para escorregamento, seja para inundação, e evitar ao máximo que essas áreas sejam ocupadas. Nosso Código Florestal de 65, muito antes de haver a discussão climática,
falava na preservação das margens do rio, falava na preservação dos topos de morro, e hoje a gente sabe a importância dessas áreas para lidar com a prevenção desses fenômenos. A mitigação, que é uma outra opção, nos cabe, enquanto comitês de bacia, diretamente discutir. Barragens de contenção de cheia, barragem que na época da chuva freia a descida da água e na época da seca funciona como armazenamento, a gente tem que avaliar a própria reservação e os sistemas de drenagem com maior resiliência. Você não vai impedir que uma chuva de 200 milímetros inunde uma determinada região, mas você tem que imaginar que a cidade volta ao normal muito rapidamente depois, e não vai ficar uma semana, 2 semanas totalmente debaixo d'água. E a questão da adaptação, que mais uma vez é um tema certamente que nos sobrará enquanto comitês de bacia para avançar, hoje já se fala a nível mundial em sistemas preventivos, né? Early Warning Systems, seria discutir como é que a gente cria alertas e cria protocolos para saber lidar com essas situações, né? Países que enfrentam outras questões, como furacão, têm protocolos, têm situações, previsões de tempo boas, efetivas, radares meteorológicos melhores. Então, tudo isso está nessa cesta de discussões que nós vamos ter que fazer. Então, nós vamos ter nessa oportunidade agora de manhã, ouvir aqui os nossos convidados. Nós temos setor de agricultura aqui, nós temos setor de indústrias, nós temos representantes da sociedade civil, da área de floresta, da área de gestão pública, né? E vamos ver como é que essas instituições ou como é que esses setores estão olhando para esse tema, né? E aproveitar esse INCOB aqui para que a gente possa, de fato, sair com algumas ideias, algumas proposições para interferir nos nossos planos de bacia, colocar esse tema, de fato, na agenda da água no nosso país.